Não temos vaga para serviços gerais. Essas entrevistas são só para cargos de alto nível. Você não se encaixa. A gerente falou com um sorriso frio, olhando Ana de cima a baixo, como se já tivesse decidido tudo só pela roupa simples dela. Nem perguntou quem ela era, nem o que sabia fazer. Só julgou. Algumas pessoas riram, outras só observaram. E Ana ficou ali, parada, segurando a bolsa com força, sentindo a humilhação bater, sendo tratada como alguém que não pertencia àquele lugar. Por um segundo parecia que ela ia embora, mas não foi. Ela ficou, firme, sem abaixar a cabeça. E aquilo começou a incomodar, porque ninguém permanece depois de ser humilhado daquele jeito. Só que ninguém ali sabia. Ana não estava ali por uma vaga. Ela estava ali para provar uma verdade. Se você gosta de histórias fortes, com justiça e reviravolta, se inscreve no canal Segredos e Destinos e deixa seu like para apoiar, porque aquela humilhação não era o fim, era o começo. Ana parou por um instante antes de atravessar a porta de vidro da empresa, respirou fundo e ajeitou a alça da bolsa no ombro, como se aquele gesto simples fosse capaz de segurar tudo que estava prestes a desmoronar dentro dela. O prédio continuava imponente, elegante, exatamente como ela lembrava. Talvez até mais frio. O tipo de lugar onde a aparência fala antes da pessoa. Ela entrou. O som do salto de outras mulheres ecoava pelo chão claro e polido, misturado com conversas baixas e risadas contidas. A sala de espera já estava cheia. Homens de terno bem cortado, mulheres com roupas caras, perfumes marcantes, postura ensaiada. Tudo ali gritava status. E Ana destoava, não porque estava mal vestida, mas porque era simples. Blusa bege bem passada, calça escura alinhada, sapato baixo já gasto, cabelo preso num coque discreto. Nada fora do lugar. Ainda assim, bastava um olhar mais atento para perceber. Ela não pertencia àquele cenário. Pelo menos era isso que todos pareciam pensar. Assim que entrou, alguns rostos se viraram. Não demorou nem 3 segundos para os primeiros julgamentos silenciosos começarem. Um olhar que desce dos pés até o rosto. Uma sobrancelha levemente levantada. Um canto de boca quase rindo. Ana sentiu, claro que sentiu, mas continuou andando até uma cadeira vazia no canto. Sentou devagar e colocou a bolsa no colo. As mãos estavam frias, o coração acelerado. E junto disso, algo mais pesado, um orgulho ferido que não tinha nascido ali. Aquela sensação era antiga, carregada, alimentada por uma humilhação que ainda não tinha sido resolvida. E aquele lugar era onde tudo tinha começado. A porta lateral se abriu. O som do salto veio firme, ritmado, anunciando antes mesmo da presença. Carla entrou na sala com postura impecável, expressão segura e aquele tipo de olhar que já escolhe quem vale a pena antes mesmo de ouvir uma palavra. Cabelo loiro alinhado, blazer vinho ajustado, maquiagem perfeita. E um sorriso que não chegava aos olhos. Ela começou a chamar alguns nomes, mas parou. Os olhos dela travaram em Ana. Primeiro veio o silêncio, depois o julgamento. Carla inclinou levemente a cabeça, analisando cada detalhe, como se estivesse tentando entender o que aquela mulher estava fazendo ali. E então, sem qualquer cuidado, perguntou alto o suficiente para todos ouvirem. Você está esperando o que exatamente? A sala ficou em expectativa. Ana se levantou devagar. Eu vim para a entrevista. Foi o bastante. Carla soltou um riso curto, virou um pouco o corpo para os outros candidatos e respondeu com um tom carregado de deboche. Entrevista? Aqui? Alguns já começaram a rir. Olha, acho que você se confundiu. Aqui hoje é seleção para cargos altos. Administração, financeiro, gente com formação, inglês. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre as duas. Não tem vaga de limpeza. Dessa vez, as risadas vieram mais abertas.
Foi rápido, espalhado, cruel. Ana ficou parada. O rosto esquentou. A respiração travou por um segundo. Os dedos apertaram a bolsa com força. Aquela cena era familiar demais. A humilhação pública, o julgamento pelas aparências, o riso fácil de quem nunca teve que lutar por nada. E por um instante, pareceu que o tempo tinha voltado. 5 anos atrás, o mesmo lugar, o mesmo tipo de olhar, mas uma acusação diferente, uma mentira que destruiu tudo. Carla cruzou os braços, impaciente. Acho melhor você ir embora. Não perde seu tempo, nem o nosso. O silêncio que veio depois foi estranho. Não era mais só desconforto. Era como se algo estivesse fora do lugar, mas ninguém ainda sabia exatamente o quê. Ana poderia sair. Seria o mais fácil. Sempre foi. Mas havia um limite, e ela tinha chegado nele. Ela levantou o olhar devagar. Os olhos estavam diferentes agora. Ainda havia dor, claro. O orgulho ferido não some assim, mas junto com isso, havia decisão, uma firmeza que não estava ali antes. Eu não vim por vaga. A frase saiu baixa, mas firme. As risadas morreram na hora. Carla franziu a testa. Como assim? Ana deu um passo à frente. Eu já trabalhei aqui. Agora, alguns se entreolharam. E eu voltei, porque tem coisa errada acontecendo nessa empresa. O ar mudou. Dessa vez, de verdade. Carla soltou um riso debochado, mas havia algo diferente na expressão dela. Um pequeno incômodo, um detalhe quase imperceptível. Mas estava ali. Ah, claro. E você veio salvar a empresa? Ana não respondeu de imediato. Só olhou ao redor. O silêncio não caiu de uma vez. Ele foi se espalhando devagar, como se alguém tivesse tirado o som da sala aos poucos. As risadas que antes ecoavam começaram a morrer uma por uma. E o que ficou no lugar foi um desconforto estranho, pesado, daqueles que ninguém gosta de admitir, mas todo mundo sente. E no meio disso tudo, Ana não saiu. Ela continuou ali, de pé, imóvel por um segundo, segurando a bolsa com força, os dedos tensos, a respiração controlada demais para quem tinha acabado de ser humilhada daquele jeito. E isso começou a incomodar mais do que qualquer resposta atravessada poderia causar, porque quando alguém não reage como esperado, algo sai do controle. Carla soltou o ar pelo nariz, visivelmente irritada, inclinou levemente a cabeça e deu um passo à frente, invadindo o espaço de Ana com aquele olhar frio, acostumado a mandar e ser obedecido. Mas dessa vez havia algo diferente no ar, algo que ela ainda não tinha percebido direito. Você ainda está aqui? Disse com a voz mais dura. Ana levantou o olhar devagar, os olhos firmes, ainda carregando o peso da humilhação, do orgulho ferido. Mas agora havia outra coisa ali, algo mais estável, mais decidido. Eu entendi o que você disse. A resposta veio calma, sem pressa, e isso irritou ainda mais. Então por que não foi embora? Ana respirou fundo, o peito subindo e descendo devagar, como quem segura muito mais do que palavras. E então respondeu: porque dessa vez eu não vou sair calada. A frase não foi alta, mas atravessou a sala inteira, e o efeito foi imediato. Um homem ao fundo se mexeu na cadeira, outro ajeitou a gravata sem necessidade. A mulher de talher finalmente abaixou o celular e passou a encarar a cena sem disfarçar, porque naquele ponto já não era mais uma situação comum. Estava virando outra coisa. Carla deu mais um passo, agora mais próxima, mais tensa. Aqui não é lugar para esse tipo de cena, disse, tentando retomar o controle. Se você tem algum problema, resolve lá fora. Ana inclinou levemente o rosto, o olhar preso no dela. Foi exatamente isso que vocês fizeram comigo. A resposta veio direta, sem desvio, e dessa vez Carla travou por um segundo, curto, quase imperceptível, mas suficiente para mudar o clima. Do que você está falando?
Ana não hesitou. 5 anos atrás. Eu fui acusada de desviar dinheiro, de fazer acordo com o concorrente, de trair essa empresa. O impacto foi silencioso, mas forte. Alguns olhares se cruzaram, um candidato arregalou os olhos, outro desviou rápido demais, como quem não queria estar ouvindo aquilo. E ninguém quis ouvir a verdade. Continuou Ana, a voz firme, constante. Ninguém quis saber quem realmente fez aquilo. Carla soltou um riso, mas não havia naturalidade nele. Isso é ridículo. Ana deu um passo à frente. Ridículo foi destruir a vida de alguém para esconder um erro. Agora o ar pesou de verdade, o tipo de tensão que prende o corpo, que faz o ambiente parecer menor, mais fechado. E alguns ali começaram a sentir isso claramente. Pequenos sinais surgindo. Um funcionário ao fundo cruzando os braços. Outro olhando para a porta como se quisesse sair dali antes que aquilo piorasse. Carla percebeu. E isso a irritou ainda mais. Você está acusando a empresa? Não. Ana respondeu sem hesitar, sustentando o olhar. As pessoas certas dentro dela. E dessa vez, ninguém mais fingiu normalidade. O silêncio ficou mais denso, mais difícil de ignorar. E Carla apertou a prancheta com mais força, tentando se manter firme. Você tem noção do que está dizendo? Ana não recuou. Tenho prova. A palavra caiu como um peso no meio da sala. Alguém murmurou baixo, quase sem perceber, e foi nesse momento que Carla decidiu cortar aquilo antes que fugisse completamente do controle. Chega, disse, mais alto agora. Segurança. A porta lateral abriu quase na mesma hora. 2 homens de terno preto entraram com passos firmes, postura treinada, presença de quem está ali para encerrar situações como aquela sem discussão. Mas quando um deles se aproximou de Ana, algo mudou. Foi sutil, mas aconteceu. O passo desacelerou. Os olhos dele subiram devagar, do sapato gasto, passando pela bolsa simples, até encontrar o rosto dela. E travar o maxilar endureceu. A respiração prendeu por um segundo. As sobrancelhas se contraíram levemente. Reconhecimento. Claro, direto, impossível de esconder completamente. Ele lembrava. E não era uma lembrança qualquer. Carla, impaciente, nem percebeu. Pode retirar ela. O segurança não reagiu na mesma hora, e isso foi estranho. O outro homem ao lado lançou um olhar rápido, confuso. Vamos! Murmurou, baixo. Mas ele ainda estava olhando para Ana, como se estivesse ligando pontos, como se aquela presença ali não fizesse sentido, ou fizesse sentido demais, Ana percebeu. E sustentou o olhar sem medo, sem recuar. E naquele instante, sem nenhuma palavra, algo foi dito entre eles. Ele engoliu seco, desviou o olhar e então fez um gesto leve com a mão. Senhora, vamos. A voz saiu mais baixa, menos firme, diferente do esperado. Carla estranhou na hora. Qual o problema? Nenhum. Ele respondeu rápido demais, mas havia. E agora não dava mais para esconder completamente. Ana ajustou a bolsa no ombro e começou a andar, sem pressa, sem olhar para baixo, porque aquilo não era mais uma saída. Era o começo de algo que já não podia ser parado, e enquanto atravessava a sala, ela sentiu. Os olhares tinham mudado, o julgamento tinha rachado, e no meio de tudo aquilo, tinha pelo menos uma pessoa ali dentro, que sabia exatamente que ela estava dizendo a verdade, e isso mudava tudo. A porta ainda nem tinha terminado de fechar atrás de Ana, quando o som de passos firmes no corredor começou a se aproximar. Não era alto, mas tinha peso, aquele tipo de presença que muda o ambiente antes mesmo de aparecer. E bastou isso para que a sala inteira se ajustasse quase automaticamente, como se todos ali soubessem que alguém importante estava chegando. Carla reagiu primeiro, endireitou a postura rápido, ajeitou o blazer, passou a mão no cabelo, tentando recompor o controle que já tinha começado a escapar, mas agora era tarde demais para fingir que nada tinha acontecido. Henrique entrou, sem pressa,
sem olhar para os lados, terno escuro impecável, expressão firme, mas carregando algo mais fundo, algo que não era visível de imediato, um peso antigo talvez. Desses que não desaparecem com o tempo, ele deu 2 passos para dentro da sala. Parou e então olhou, primeiro para Carla, depois para os candidatos, até encontrar Ana. E naquele instante, o ritmo quebrou. Foi sutil, mas claro. O olhar dele travou 1 segundo a mais do que deveria. A respiração mudou, quase imperceptível. O maxilar tensionou, como se algo ali não fosse apenas inesperado, fosse familiar. Ana também não se moveu. O corpo firme, a postura controlada, mas os olhos. Os olhos sustentaram o dele sem hesitar, e isso já dizia tudo. O silêncio se aprofundou. Agora não era só tensão. Era história mal resolvida ocupando o mesmo espaço. Carla tentou cortar aquilo rápido. Senhor Henrique, tivemos um pequeno imprevisto, mas já está sendo resolvido. Eu não perguntei. Ele interrompeu, sem tirar os olhos de Ana. A frase veio baixa, mas firme o suficiente para travar a sala inteira. Carla ficou imóvel por 1 segundo. Pequeno, mas revelador. Henrique deu mais um passo. Ainda olhando, ainda analisando. Como se estivesse confirmando algo que já suspeitava. Achei que certas coisas já tinham ficado no passado. Disse ele por fim. A frase não foi direta, mas carregava peso. Ana respondeu sem desviar. Algumas coisas até ficam. Uma pausa curta. Outras voltam. Aquilo ficou no ar, pesado, carregado de significado. Um dos candidatos ao fundo se ajeitou na cadeira, desconfortável. Outro cruzou os braços, atento demais agora para ignorar. Carla observava tudo, tensa, porque aquilo já não estava mais sob controle. Henrique estreitou os olhos. Você teve a chance de encerrar isso, disse ele, e escolheu desaparecer. Agora era pessoal, e dava para sentir. Ana deu um passo à frente. Eu não desapareci, respondeu. Eu fui deixada sem voz. O impacto foi imediato. Henrique travou o maxilar. Isso não muda o que aconteceu. Muda sim, ela rebateu. Firme, porque não foi o que você pensa. Agora não havia mais espaço para dúvida. Era confronto direto. Você desviou dinheiro da empresa, disse ele, a voz mais dura. Isso não é interpretação. Ana balançou a cabeça lentamente. Isso é o que fizeram você acreditar. Silêncio denso, pesado. Um funcionário ao fundo desviou o olhar rápido demais. Outro ficou rígido, pequenos sinais, mas suficientes. Henrique percebeu, mesmo tentando ignorar. Você ainda acha que pode reescrever isso? Perguntou ele, com um tom mais baixo, mais perigoso. Eu não preciso reescrever nada, Ana respondeu. A verdade já existia. Só foi escondida. Carla não aguentou. Isso já passou do limite. Ela está acusando a empresa na frente de todos. Eu não estou falando da empresa. Ana cortou sem olhar para ela. Estou falando de quem usou ela para esconder um crime. Agora foi direto, sem filtro, sem volta. O ar pesou. De verdade, Henrique ficou em silêncio por 1 segundo e dessa vez não era só raiva, era dúvida rápida, mas real. E Ana percebeu. Você nunca parou para pensar. Por que tudo aconteceu tão rápido? Continuou ela. Por que ninguém investigou de verdade? Henrique desviou o olhar por um instante. Rápido, mas não rápido o suficiente. Ou foi mais fácil acreditar? Completou ela. Carla tentou retomar o controle. Isso é manipulação. Chega, Henrique disse sem olhar para ela. A sala inteira travou. Ele voltou o olhar para Ana, mais frio, mas não tão firme quanto antes. Você tem alguma prova disso? A pergunta veio mais lenta, mais pesada. Ana sustentou o olhar. E dessa vez havia certeza. Tenho silêncio. E então ela completou. E dessa vez você vai ouvir. A frase ficou no ar, como uma promessa ou um aviso.
O silêncio que ficou depois da última fala de Ana não era mais só desconforto. Era expectativa, aquele tipo de tensão que prende o ar no peito e faz todo mundo sentir que algo está prestes a sair do controle. E Henrique, mesmo tentando manter a postura firme, já não parecia tão inabalável quanto antes. Havia um detalhe ali, pequeno, mas real. Um leve atraso nas reações. Um olhar que demorava meio segundo a mais. Como se alguma coisa dentro dele estivesse começando a se mexer. Carla percebeu. E isso a incomodou mais do que qualquer acusação. Isso já passou do limite, disse ela, mais dura, tentando retomar o controle da situação. Essa mulher está claramente tentando criar uma história aqui dentro. Mas ninguém mais olhava para Carla como antes. A atenção estava em Ana. E isso mudou o equilíbrio da sala. Ana respirou fundo, segurando aquele momento como quem sabe que dali em diante não tem mais volta, o coração acelerado, mas o olhar firme, porque aquela não era mais só uma tentativa de se defender. Era o momento de começar a expor a verdade oculta que tinham enterrado por anos. Eu não vim aqui criar história, disse ela, finalmente. Eu vim terminar uma... A frase caiu pesada. Henrique manteve o olhar nela, mais atento agora, mais sério. Então termina, disse ele, cruzando levemente os braços, mas escolhe bem as palavras. Aquilo soou como um aviso, ou um desafio. Ana deu mais um passo à frente. Agora já não havia distância segura. Quem desviou o dinheiro dessa empresa? Não fui eu, silêncio. Ninguém se mexeu. Foi alguém que estava dentro da diretoria. O impacto foi imediato. Um dos candidatos soltou um "como assim?" baixo demais para ser controlado, outro virou o corpo completamente na cadeira, agora já sem tentar disfarçar o interesse. E até um dos funcionários ao fundo ficou rígido, como se aquela frase tivesse acertado mais perto do que deveria. Carla riu, mas foi um riso seco, tenso. Isso é uma acusação grave, disse ela. Você tem noção do que está falando? Ana não desviou. Tenho. E então ela fez o que ninguém ali esperava. Olhou diretamente para Henrique. E você também deveria ter. O golpe foi direto. Pessoal, Henrique travou o maxilar. Cuidado, eu tive cuidado demais. Ana respondeu, e foi por isso que tudo isso aconteceu. Agora a tensão era outra, mais perigosa, mais próxima de explodir. Quem desviou dinheiro foi o Eduardo. O nome caiu como uma pedra no meio da sala, pesado e inesperado, e suficiente para mudar tudo. Carla congelou por meio segundo. Pequeno, mas impossível de esconder completamente. Isso é absurdo. Ela disse rápido demais. Completamente absurdo. Mas já não soava tão segura. Henrique não respondeu de imediato. O olhar dele mudou, levemente, mas mudou. Você está acusando o CEO da empresa? Perguntou ele mais baixo. Agora Ana sustentou o olhar. Eu estou dizendo a verdade. Silêncio denso carregado. Ele desviou dinheiro, fez acordo com concorrente e colocou tudo nas minhas costas. Cada palavra era um golpe. E você acreditou. Agora foi pessoal de verdade. Henrique respirou fundo. Mais lento, mais pesado. Você tem alguma prova disso? Perguntou ele novamente, mas dessa vez a pergunta não veio com a mesma certeza de antes. Ana abriu a bolsa. Devagar, sem pressa. O simples gesto foi suficiente para prender a atenção de todos ali. Ela tirou um envelope amassado nas bordas, como se já tivesse sido aberto e fechado várias vezes. Eu tenho mais do que prova, disse ela. Eu tenho tudo. Carla deu um passo à frente. Isso não significa nada, disse rápido. Qualquer pessoa pode inventar documentos, mas a voz já não tinha o mesmo controle. Henrique estendeu a mão. Me dá isso. Ana não entregou de imediato. O gesto dela parou no meio do caminho. E aquilo criou mais tensão ainda. Antes de você ver, disse ela, tem uma coisa que você precisa saber.
Henrique estreitou os olhos. Fala Ana respirou fundo. No dia em que eu fui acusada, alguém mexeu nos registros da empresa Carla, desviou o olhar. Rápido. Mas Ana viu. E esse alguém tinha acesso total ao sistema. Agora o ambiente ficou ainda mais pesado, porque aquilo já não era mais uma acusação qualquer. Era algo específico, detalhado, difícil de ignorar. Isso não prova nada, Carla insistiu, mas agora já era defensiva. Prova sim, Ana respondeu firme, porque só uma pessoa tinha esse nível de acesso. Silêncio, e então... Eduardo, o nome voltou, mais pesado ainda. Henrique passou a mão no queixo, pensativo, e pela primeira vez, claramente pensativo, mas ainda resistindo. Você está me pedindo para acreditar que durante anos ninguém percebeu isso? Ana deu um pequeno passo à frente. Eu estou te pedindo para olhar de verdade. A frase não foi alta, mas foi direta, e naquele instante, algo mudou. O nome ainda estava no ar quando a porta lateral se abriu com força, sem aviso, sem cuidado, batendo levemente na parede, e aquele som seco cortou o ambiente como um alerta, fazendo alguns candidatos se virarem assustados, outros endireitarem a postura automaticamente. Eduardo entrou rápido demais para quem costumava ser controlado. O terno impecável, o olhar firme. Mas o detalhe estava ali, escondido nos pequenos sinais, no maxilar apertado, no olhar mais duro do que o normal, na respiração um pouco mais pesada do que deveria. Ele já sabia que algo estava errado, ou pelo menos suspeitava. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando direto para Henrique. Ignorou Ana, de propósito, como se ela não tivesse importância. Mas isso não funcionou. Carla se aproximou rápido. Nada demais, só uma situação que já estou resolvendo, disse, tentando se posicionar ao lado dele. Uma ex-funcionária querendo atenção. Ex-funcionária. Um candidato murmurou baixo, sem perceber. Outro já estava completamente virado na cadeira. Agora ninguém mais fingia desinteresse. Eduardo soltou um riso curto, virou o rosto e olhou para Ana, de verdade. E naquele instante, o tempo travou por um segundo. O olhar dele mudou. Não foi surpresa, foi reconhecimento e, junto disso, irritação. Você... murmurou quase sem perceber. Ana não recuou. Eu mesma? A resposta veio limpa, sem medo. E isso irritou ainda mais. Eduardo deu um passo à frente. Eu achei que você tinha entendido o recado da última vez. E eu achei que você tinha parado de mentir. Ana rebateu na mesma hora, o impacto foi imediato. Ei! Alguém ao fundo murmurou desconfortável. Isso tá ficando sério. Outro sussurrou. Carla tentou cortar. Chega disso. Isso aqui não é lugar para esse tipo de discussão. Então, por que você deixou chegar até aqui? Ana respondeu, sem nem olhar para ela. Mini quebra direta, Carla travou. Eduardo perdeu o sorriso. Você não tem ideia do que está fazendo, disse ele, agora mais baixo, mais ameaçador. Ana inclinou levemente o rosto. Tenho sim, uma pausa. Você que não esperava que eu voltasse. Silêncio pesado. Henrique observava tudo sem interromper, mas claramente mais atento, e isso já era um problema. Eduardo percebeu. Henrique, isso é ridículo, disse ele, virando o corpo levemente. Essa mulher já foi afastada por fraude, você sabe disso. Foi o que disseram. Ana respondeu, antes que Henrique falasse. Foi o que aconteceu. Eduardo corrigiu, mais alto agora. Não, Ana rebateu. Foi o que você fez parecer que aconteceu. Agora foi confronto direto sem filtro. Você está me acusando? Eduardo avançou um passo. Estou dizendo a verdade, ela respondeu. Você está se enterrando. Ele retrucou, apontando levemente na direção dela. E dessa vez eu não vou te proteger. Você nunca me protegeu. Ana respondeu na mesma hora. Você me usou. Aquilo quebrou o ritmo. Por um segundo, silêncio absoluto. Até Henrique reagiu com um leve movimento de cabeça. Pequeno,
mas perceptível, Eduardo percebeu e perdeu um pouco do controle. Chega, disse. Mais alto. Isso já passou de todos os limites. Ainda não chegou nem perto, Ana respondeu. E então, deu mais um passo. Quer que eu fale dos contratos com a concorrência? Um candidato arregalou os olhos. Dos pagamentos desviados? Outro soltou um caramba baixo. Ou da noite em que você mexeu nos registros do sistema? Agora o golpe foi direto. Eduardo travou. Não completamente, mas o suficiente. Isso é invenção, disse ele. Rápido demais para ser natural. Henrique percebeu. Claro que percebeu. Então deixa ele ver, Ana disse, já puxando o envelope. Carla entrou na frente. Não, isso não pode simplesmente ser jogado assim. Isso precisa ser analisado antes. Por quem? Ana cortou. Por você? Mini conflito. Carla ficou sem resposta por um segundo, e isso foi visível. Eduardo avançou. Você não vai abrir isso aqui, disse ele. Mais agressivo agora. Eu vou, Ana respondeu. Você não tem autorização. Eu não preciso mais de autorização para falar a verdade. Agora o clima estava à beira de explodir. Um dos candidatos levantou levemente da cadeira. Outro já não disfarçava o nervosismo. Henrique finalmente se moveu. Chega, disse ele. A voz não foi alta, mas cortou tudo. Silêncio imediato. Ele estendeu a mão. Eu quero ver. Eduardo virou para ele. Você vai dar palco para isso? Eu quero ver, Henrique repetiu. Mais firme, mais direto. Agora não havia espaço para discussão. Eduardo ficou em silêncio, mas o olhar entregava tudo. Tensão, cálculo. E pela primeira vez, insegurança. Ele olhou rapidamente para Carla, depois para o envelope, depois para Ana, como se estivesse tentando decidir. Rápido demais. E isso, denunciou. Ele deu um passo para trás. Faz o que quiser, disse seco, mas depois não diga que eu não avisei. Mas a frase saiu diferente, menos firme, menos segura. E Ana percebeu, Henrique também, e naquele instante, sem ninguém precisar dizer em voz alta, ficou claro que alguma coisa ali não estava certa e pela primeira vez, Eduardo não parecia estar no controle da situação. O silêncio depois da última fala ainda estava no ar, quando Carla se mexeu primeiro, rápido demais, como quem precisava retomar o controle antes que tudo escapasse de vez. O salto dela ecoando firme no chão enquanto avançava alguns passos. Isso acabou, disse mais alta agora a voz carregada de irritação. Já foi longe demais, mas ninguém reagiu como antes, porque agora ninguém tinha certeza de mais nada. Segurança, chamou ela novamente, sem tirar os olhos de Ana. Tira ela daqui. Os dois homens se aproximaram outra vez, mas dessa vez o movimento não foi tão automático. Havia hesitação, pequena, mas visível, especialmente naquele que já tinha reconhecido Ana antes. O olhar dele evitava encontrar o dela, como se aquilo fosse mais difícil do que deveria ser. Ana percebeu, claro que percebeu, mas não disse nada. Ainda não. Você não pode simplesmente expulsar ela agora, disse um dos candidatos, quase sem perceber que tinha falado em voz alta. Mini quebra. Todos olharam para ele. Ele engoliu seco, desconfortável. Quer dizer... Depois de tudo isso, Carla virou o rosto lentamente. Isso aqui não é um espetáculo, disse, fria, e você não foi convidado a opinar. O homem abaixou o olhar na hora. Silêncio de novo. Mas agora, diferente, mais pesado, mais dividido. Ana deu um passo à frente antes que os seguranças encostassem nela. Claro, disse ela, com um leve sorriso sem humor. Mais fácil tirar quem fala do que ouvir o que está sendo dito. A frase atingiu. Direto, Carla perdeu a paciência. Chega, disparou. Você já fez barulho demais por um dia. Ainda nem comecei, Ana respondeu, firme. O clima voltou a subir. Eduardo soltou um riso curto, se aproximando um pouco mais.
Você realmente não aprendeu nada, disse ele, mais baixo, mais venenoso. Vai sair daqui igual da última vez. Sem nada, Ana virou o rosto para ele. Errado, disse. Dessa vez eu não estou sozinha. Mini tensão? Eduardo estreitou os olhos. Não? Respondeu ele, porque pelo que eu vejo, ninguém aqui está do seu lado. Ele olhou ao redor, provocando. Alguns desviaram o olhar, outros ficaram imóveis, mas ninguém falou. E aquilo doeu, por um segundo curto, mas real. O tipo de dor silenciosa que só quem já passou por humilhação entende. Mas Ana não abaixou a cabeça. Eles não precisam estar, disse ela. Basta que você saiba. O olhar dela travou no dele. Que eu sei tudo. Silêncio. Pesado, Eduardo se aproximou mais um passo. Agora perto demais. Então você é mais burra do que eu imaginava, disse ele em voz baixa, quase sussurrando, mas com uma ameaça clara. Porque tem coisas que não deveriam ser mexidas de novo. Aquilo não foi só uma provocação, foi aviso, e Ana entendeu, mas não recuou. E tem coisas que não podem mais ser escondidas, respondeu ela. Os dois ficaram se encarando por um segundo longo demais. Até Carla intervir de novo. Eu não vou repetir, disse irritada. Tira ela daqui agora. O segurança se aproximou. O mesmo, o que tinha reconhecido. Ele parou na frente de Ana, mas não encostou. Ainda não. Senhora, né? Começou ele mais baixo, quase sem firmeza. Ana olhou para ele, direto, e naquele instante, algo passou entre os dois de novo. Você lembra? Disse ela, baixo o suficiente para só ele ouvir. O homem travou, respiração presa. Eu estava lá, continuou ela. O maxilar dele endureceu. Agora não dava mais para esconder. Ele lembrava. Claro que lembrava. E isso complicava tudo. Vamos, disse ele finalmente, mas a voz não tinha autoridade. Carla percebeu. Qual é o problema agora? Perguntou irritada. Nenhum, respondeu ele rápido demais, mas não convenceu Eduardo. Observava tudo, atento, calculando. Ana ajustou a bolsa no ombro e dessa vez não esperou ser tocada. Começou a andar, mas antes de passar pela porta, parou, virou levemente o rosto e falou. Eu tentei fazer isso do jeito certo. Silêncio, todos olhando. Mas já que vocês preferem assim, uma pausa. Amanhã isso não vai ficar só aqui dentro. O impacto foi imediato. Henrique levantou levemente o olhar. Carla travou. Eduardo ficou imóvel. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou mais rápido agora. Mas Ana já estava andando de novo. Você sabe exatamente o que eu quero dizer, respondeu ela, sem olhar para trás. A porta se abriu e se fechou, e o que ficou foi o silêncio. A porta já tinha se fechado há alguns segundos, mas ninguém na sala parecia ter voltado ao normal. O silêncio que ficou não era mais constrangedor, era pesado, denso, daquele tipo que faz até o ar parecer mais difícil de puxar. E Henrique continuava parado no mesmo lugar, olhando na direção onde Ana tinha saído, como se esperasse que algo ainda acontecesse. Mas não aconteceu. O que veio? Foi pior pensamento. Carla foi a primeira a tentar quebrar aquilo. Isso foi completamente inaceitável, disse, arrumando a prancheta nas mãos, a voz um pouco mais alta do que o necessário. Eu já vou resolver isso com o jurídico. Mas ninguém respondeu. E isso incomodou. Henrique chamou ela, tentando puxar a atenção dele. Ele não respondeu na hora. Ainda estava olhando para a porta parado, como se alguma coisa ali tivesse ficado ou voltado. Eduardo se mexeu, ajeitando o paletó com um gesto seco. Isso foi um absurdo, disse, tentando retomar o controle. Ela claramente está tentando manipular a situação. Henrique piscou devagar, como se estivesse voltando. Mas não completamente. Você ouviu o que ela disse, continuou Eduardo. Isso não pode ser levado a sério. Agora, Henrique desviou o olhar da porta.
Olhou para ele, mas não respondeu. E isso foi estranho, muito estranho, porque Henrique sempre respondia, sempre decidia, sempre controlava. Mas agora havia um atraso pequeno, mas real, Carla percebeu. Eu vou pedir para bloquearem a entrada dela no prédio, disse, mais firme. Isso não pode acontecer de novo. Não. Henrique respondeu. Simples, direto e inesperado. Carla travou. Como assim? Henrique passou a mão no rosto devagar, como quem tenta organizar algo dentro da própria cabeça. Não faz nada ainda. A frase foi calma, mas tinha peso. Eduardo franziu a testa. Você está falando sério? Henrique não respondeu de imediato. Caminhou alguns passos pela sala, lentos, pensativos, e aquilo já era um sinal, porque ele não fazia isso, não na frente dos outros. Ela está mentindo. Eduardo insistiu, mais firme agora. Você sabe disso. Henrique parou, mas não olhou para ele. Eu sei o que me disseram, respondeu. A frase ficou no ar, diferente e incompleta. Eduardo percebeu. O que você quer dizer com isso? Agora sim, Henrique olhou direto. Eu quero dizer que tudo aconteceu rápido demais naquela época. Silêncio. Carla tentou reagir, porque havia provas claras. Provas que eu nunca vi pessoalmente. Henrique cortou. Carla ficou sem resposta por um segundo. Eduardo também. Eu confiei, Henrique continuou, nas informações que chegaram até mim. Agora a sala estava completamente parada. E você fez certo, Eduardo disse rápido. Eu mesmo conduzi aquilo tudo. E foi aí que algo mudou. Pequeno, mas decisivo, Henrique estreitou os olhos. Foi rápido demais, repetiu. Mais baixo, mais para si mesmo. Ninguém questionou nada, continuou. Ninguém pediu uma auditoria completa. Carla tentou intervir, porque não era necessário. Ou porque alguém não quis que fosse, Henrique respondeu, olhando para ela. Agora o golpe foi direto. Ela travou. De novo, Eduardo deu um passo à frente. Você está começando a duvidar de mim? Uma pergunta veio mais alta, mais tensa. Henrique não respondeu, mas o silêncio dele respondeu. E isso foi pior. Eduardo riu, mas foi um riso curto, sem humor. Depois de tudo que eu fiz por essa empresa. Não é sobre isso, Henrique disse, interrompendo calmo, mas firme. Então é sobre o quê? Henrique ficou em silêncio por um segundo e então respondeu. É sobre o que não foi visto. A frase caiu pesada. Carla cruzou os braços, desconfortável. Isso está tomando um rumo perigoso. Perigoso já estava antes, Henrique respondeu. Agora o clima tinha mudado completamente. Não era mais defesa, era investigação. Mesmo que ele ainda não tivesse admitido isso, Henrique caminhou até a mesa, pegou o envelope que Ana tinha deixado. Ficou olhando para ele sem abrir. Ainda não. Você não vai considerar isso, vai? Eduardo disse, mais tenso agora. Henrique passou o dedo pela borda do envelope pensativo. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. A resposta foi honesta. E isso assustou, porque Henrique não costumava não saber. Isso é um erro, Eduardo disse. Ela está tentando destruir você. Henrique levantou o olhar devagar, ou tentando me mostrar algo que eu não quis ver. Silêncio pesado final. E naquele instante, pela primeira vez desde que tudo começou, não era Ana quem estava em desvantagem, era quem ficou, porque quando a dúvida entra, ela não sai fácil. E dentro da cabeça de Henrique, ela já tinha entrado. A sala já estava praticamente vazia, quando Henrique finalmente se deixou sentar. Mas não havia descanso nenhum naquele gesto. O corpo até recuava um pouco na cadeira, mas a mente continuava presa, acelerada. O envelope ainda na mão dele parecia mais pesado do que deveria, como se ali dentro não tivesse só papel.
mas consequência. E talvez por isso ele ainda não abrisse, como se soubesse que depois disso não existiria mais volta. Eduardo não conseguia ficar parado. Andava de um lado para o outro em passos curtos, tensos, passando a mão no paletó, ajeitando o colarinho sem necessidade, tentando parecer no controle, mas já não estava. E aquilo era visível. Você não pode dar palco para isso, disse ele, quebrando o silêncio. Em voz mais dura agora. Isso é exatamente o que ela quer. Henrique não respondeu. Continuou olhando o envelope, girando levemente entre os dedos, como quem pensa ou calcula. Henrique, eu estou falando com você. Eduardo insistiu, dando um passo à frente. Isso é uma armadilha. Henrique levantou o olhar devagar, e quando olhou, já não era o mesmo de antes. Ou talvez tenha sido tudo aquilo que foi a armadilha. A resposta veio baixa, mas cortante. Eduardo travou por um segundo. Carla percebeu e ficou em silêncio. Você está mesmo considerando isso? Eduardo perguntou, agora mais tenso. Henrique se levantou devagar, sem pressa, mas com decisão. Eu estou considerando o fato de que tudo aquilo aconteceu rápido demais, disse, dando a volta na mesa. Rápido demais para alguém que dizia ter tudo sob controle. O golpe foi direto. Eduardo apertou o maxilar. Porque eu resolvi, respondeu ele. Eu fiz o que precisava ser feito. Henrique parou na frente dele, perto demais. Ou fez o que precisava ser escondido. Silêncio pesado. Carla deu um passo à frente. Isso já está indo longe demais. Fica quieta. Henrique cortou, sem nem olhar para ela. A frase saiu seca, sem espaço. Carla travou. Agora era só entre os dois. Eduardo sustentou o olhar. Você está duvidando de mim? Henrique não hesitou. Estou curto, direto, sem defesa. Aquilo quebrou. Eduardo deu um passo mais perto. Depois de tudo que eu fiz por essa empresa, eu não estou falando da empresa. Henrique interrompeu. Estou falando do que foi feito dentro dela. Você conduziu aquilo, Henrique continuou. Ninguém revisou, ninguém questionou, ninguém auditou, porque não precisava. Eduardo respondeu rápido demais. Henrique inclinou levemente a cabeça. Ou porque você não quis que precisasse. Eduardo não respondeu, e isso foi resposta. Henrique passou a mão no rosto, irritado, mas não confuso, não mais. Agora havia algo mais perigoso ali. Decisão. Eu vou falar com ela, disse ele. Carla reagiu na hora. Isso não faz sentido, isso só vai piorar tudo. Pior já está, Henrique respondeu, sem elevar a voz, mas esmagando qualquer tentativa de controle. Eduardo riu, mas foi um riso sem força. Você está cometendo um erro. Henrique se aproximou de novo, mais uma vez invadindo o espaço. Então por que você está tão preocupado? Eduardo desviou o olhar por um segundo, mas Henrique pegou o celular, discou, sem pedir opinião, sem olhar para trás. O telefone chamou uma vez, duas, três, até que alguém atendeu. Alô? A voz dela veio baixa, mas firme. Henrique respirou fundo. Sou eu. Silêncio do outro lado. Eu sei, ela respondeu. Aquilo carregava história, peso, coisa mal resolvida. Henrique passou a mão no rosto. A gente precisa conversar. Do outro lado, um segundo de silêncio. Agora você quer conversar? A frase veio com carga, sem grito, mas com tudo dentro. Henrique falou. Sim. Uma pausa curta. E dessa vez, eu vou ouvir. Por quê? Ela perguntou. Henrique olhou para o envelope. Porque tem coisa que não fecha. E isso mudou o tom. Amanhã, ela disse. 7 da manhã. Eu vou estar aí. Silêncio. E então, esteja sozinho. Henrique olhou rapidamente para Eduardo. Depois respondeu. Estarei. A ligação caiu. Henrique abaixou o celular devagar. Atrás dele, o clima estava pesado. Eduardo já não escondia mais. Você não vai fazer isso sozinho, disse ele. Isso é irresponsável. Henrique virou devagar, o olhar firme. Eu não estou pedindo sua opinião. Seco, direto. Carla tentou intervir. Pelo menos deixe alguém acompanhar. Não.
Henrique cortou, agora mais duro. Isso eu resolvo. Silêncio, pesado, definitivo. Henrique pegou o envelope novamente, olhou por um segundo e deixou sobre a mesa, sem abrir, porque ele sabia, quando abrisse, não teria mais volta. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o problema não estava fora, estava dentro. E agora, ele não podia mais ignorar. O prédio ainda estava silencioso quando Ana voltou na manhã seguinte, mais cedo do que qualquer funcionário comum chegaria. O céu ainda carregava aquele tom frio do início do dia e o estacionamento quase vazio deixava tudo mais exposto, mais vulnerável. E ela sabia disso. Cada passo que dava não era só direção, era decisão. Ela não entrou pela recepção principal. Preferiu o acesso lateral, mais discreto, mais rápido, mais seguro. Ou pelo menos parecia. O celular já estava na mão. Não por nervosismo, mas por estratégia, a tela apagada, o dedo pronto, como quem já sabia que aquele encontro não seria simples, nem limpo, nem seguro, porque ela conhecia Eduardo, e conhecia bem. Assim que entrou no corredor interno, o silêncio pesou diferente. Não era o silêncio vazio da madrugada. Era o silêncio de quem sente que não está sozinho, mesmo sem ver ninguém. Ela parou por um segundo. Escutou. Nada continuou, mas não deu nem mais 5 passos. Eu sabia que você ia voltar por aqui. A voz veio atrás dela, baixa, calma demais. Ana parou, fechou os olhos por meio segundo e então virou. Eduardo estava encostado na parede, braços cruzados, postura relaxada demais para quem claramente estava esperando por ela. O terno escuro impecável, mas o olhar, mais frio do que nunca, mais perigoso, sem nenhum esforço de disfarce. Sempre gostou de entradas discretas, disse ele, empurrando o corpo da parede e se aproximando devagar. Ana não recuou. E você sempre gostou de ficar escondido, respondeu, direto. Sem medo, Eduardo soltou um riso baixo. Você não mudou nada. Você também não, ela respondeu. Ainda acha que ninguém percebe. Ele parou a poucos passos dela, perto o suficiente para intimidar. Eu percebo tudo, disse ele, mas baixo agora. Inclusive, quando alguém está prestes a cometer um erro grande, Ana inclinou levemente o rosto. Tipo você? Aquilo irritou. De verdade. Ele deu um passo à frente, rápido, mais agressivo. Você acha mesmo que pode entrar aqui, falar o que quiser e sair tranquila? Agora não era mais só ameaça implícita. Era direta. Ana sentiu. O corpo reagiu, mas não recuou. Eu não vim tranquila, respondeu. Eu vim preparada. Silêncio. Curto. Tenso. Eduardo estreitou os olhos. Preparada para quê? Perguntou. Ana não respondeu de imediato. Apenas sustentou o olhar. E isso incomodou mais do que qualquer resposta. Você não tem noção do que está mexendo, ele continuou. Tem coisa aqui dentro que não pode vir à tona. Então por que você está tão nervoso? Ela rebateu. Agora foi direto, sem filtro. Eduardo travou o maxilar e perdeu um pouco do controle. Porque você não sabe com quem está lidando, disse ele, a voz mais firme, mais pesada. Da última vez, você perdeu tudo. E foi pouco. Aquilo não foi só lembrança, foi ameaça clara, e Ana sentiu. O coração acelerou, mas a expressão não mudou. Dessa vez é diferente, disse ela. Não é. Ele respondeu na mesma hora. Você continua sozinha. Ele olhou ao redor. O corredor vazio, silencioso. E aqui dentro? Ninguém vai te ouvir. Aquilo pesou, mais do que deveria. Mas Ana não desviou. Não precisa, disse ela, baixo. Eduardo franziu a testa. Como assim? Ana levantou levemente o celular sem destravar, sem mostrar demais. Eu não vim para ser ouvida agora. Uma pausa. Eu vim para guardar silêncio. E naquele instante, Eduardo entendeu. O olhar dele mudou. Rápido. Você está gravando? A pergunta saiu mais alta. Mais tensa, Ana não respondeu.
Mas não precisava, o silêncio dela, confirmou Eduardo. Avançou um passo. Você ficou louca? Tarde demais para isso, ela respondeu. Agora ele perdeu o controle por um segundo. Apaga isso agora, disse mais agressivo. Você não tem autorização para gravar aqui. E você tinha autorização para fazer o que fez? Ela rebateu o golpe direto sem espaço. Eduardo parou. Respiração mais pesada. O olhar agora já não escondia mais nada. Era raiva e preocupação. Misturados. Você não sabe o que está fazendo, disse ele mais baixo agora. Isso pode acabar muito mal para você. Já acabou uma vez, ela respondeu, e eu sobrevivi. Silêncio pesado. Dessa vez. Pode ser pior, ele disse. Agora não era ameaça indireta, era aviso claro. Ana sustentou o olhar. Então tenta. A frase veio limpa, sem tremor, e aquilo quebrou algo nele. Por um segundo, ele não respondeu. Não avançou. Não atacou. Só olhou. Calculando, pensando rápido, e isso foi suficiente. Ana guardou o celular. Devagar. Obrigada, disse ela. Ele franziu a testa. Pelo quê? Ela deu um leve passo para trás. Por confirmar tudo, silêncio. E dessa vez, pesado de verdade. Eduardo percebeu. Tarde demais. Você não tem nada, disse ele, tentando recuperar o controle. Isso não prova nada. Ana inclinou levemente o rosto. Prova o suficiente, e então virou sem pressa, sem correr, mas sem olhar para trás. Porque agora ela não estava mais em risco. Ela estava com a vantagem e atrás dela, pela primeira vez. Eduardo ficou parado, sem saber exatamente o que fazer. A sala de reuniões estava silenciosa quando Ana entrou naquela manhã. O ambiente completamente diferente do dia anterior, sem movimento, sem testemunhas, apenas a mesa longa, as cadeiras alinhadas e um clima pesado que parecia já estar esperando por ela, como se aquele fosse o lugar onde a verdade finalmente deixaria de ser escondida. Henrique já estava lá, em pé, de frente para a janela, o corpo rígido, as mãos apoiadas na mesa, como se tivesse passado a noite inteira lutando com os próprios pensamentos, e quando ouviu os passos dela, virou devagar. E dessa vez não havia desprezo no olhar. Havia peso, havia dúvida, havia algo quebrado. Você veio, disse ele. Eu disse que viria, respondeu Ana. Ela entrou com a mesma simplicidade de antes, roupa discreta, postura firme, mas agora havia algo diferente nela. Não era mais só alguém tentando provar algo. Era alguém que já sabia que a verdade estava prestes a vir à tona. Henrique puxou a cadeira. Senta, ela sentou. Colocou a bolsa ao lado e tirou o celular sem pressa, sem teatro. Eu não trouxe isso ontem, porque ainda tinha gente demais protegendo ele aqui dentro, disse ela, olhando direto para Henrique. Eu precisava primeiro fazer você duvidar. Henrique não respondeu, mas entendeu. Ela colocou o celular sobre a mesa. Isso é de hoje cedo. Apertou o play. A voz de Eduardo preencheu a sala. Tem coisa aqui dentro que não pode vir à tona. Henrique ficou imóvel. Da última vez você perdeu tudo. E foi pouco. O maxilar travou. Aqui dentro ninguém vai te ouvir. Agora não havia mais dúvida. Ana pausou o áudio. Silêncio pesado definitivo. Henrique passou a mão no rosto devagar. Ele sabia, murmurou. Ana apenas assentiu e então puxou o envelope, colocou sobre a mesa. E isso aqui é o que eu não tinha 5 anos atrás. Henrique olhou e abriu. Os papéis estavam organizados, claros, registros, transferências, acessos ao sistema, horários, nomes, tudo conectado, tudo impossível de ignorar. Ele foi passando página por página, mais devagar a cada nova informação, até parar. Isso derruba ele, disse baixo, ou limpa o que foi feito errado. Respondeu Ana. Henrique levantou o olhar. E dessa vez não havia mais defesa. Eu errei, disse ele direto,
sem tentar fugir. Eu devia ter ouvido você. Ana respirou fundo. O peso de anos ali, finalmente começando a se soltar. Naquela época eu não tinha isso, disse ela. Tudo que podia me defender. E foi apagado antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Henrique fechou os olhos por um segundo e ninguém quis investigar. Ninguém quis ver. Ela respondeu. Silêncio. Mais leve agora, mas ainda profundo, Henrique se levantou. Isso acaba hoje. Pegou o celular, discou. Bloqueia o acesso do Eduardo agora. E chama o jurídico. A decisão veio firme, sem volta. Ele desligou. E ficou em silêncio por um segundo, como se algo ainda faltasse encaixar. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendo, disse ele. Como você conseguiu tudo isso agora? A pergunta ficou no ar. Ana não respondeu na hora. Apenas olhou em direção à porta e então a porta se abriu. Carla entrou sem pressa, sem a postura rígida do dia anterior. Agora havia outra expressão, mais calma, mais firme, mais verdadeira. Henrique franziu a testa. Carla. Ela parou ao lado da mesa, olhou para Ana por um segundo e então para Henrique. Ela não conseguiu sozinha. Silêncio pesado, surpreso. Eu esperei 5 anos por isso, disse Carla. Henrique ficou imóvel. O quê? Carla respirou fundo. Eu vi tudo acontecer naquela época. Vi os registros sendo alterados. Vi o acesso do Eduardo ao sistema. Ana observava em silêncio. E por que você não falou nada? Henrique perguntou, mais duro agora. Porque eu não tinha prova suficiente, respondeu ela. E porque se eu falasse naquele momento, eu seria a próxima. A verdade veio crua, sem defesa. Henrique ficou em silêncio. Então você ajudou ela agora? Perguntou ele. Carla assentiu. Eu fui juntando o que dava ao longo dos anos. Acesso, registros, inconsistências, até que finalmente consegui o que faltava. Ela olhou para Ana, e quando ela voltou, eu sabia que era a hora. Ontem, eu precisei agir daquele jeito, Henrique entendeu na hora, para ele não desconfiar, para ele falar, completou Carla silêncio. Agora tudo encaixava. Cada reação, cada hesitação, cada detalhe. Henrique passou a mão no rosto, absorvendo. Então vocês duas esperaram, disse Ana, e pegaram ele no momento certo, completou Carla. Agora não havia mais dúvida, só verdade. Henrique olhou para as duas e dessa vez havia respeito real. Isso muda tudo, disse ele. Não, respondeu Ana. Isso só mostra o que sempre esteve escondido. Silêncio. E então Henrique falou. O seu nome está limpo, direto. Sem hesitação, Ana apenas assentiu, mas o peso saiu, finalmente, e o seu cargo, ele continuou, nunca deveria ter sido tirado. Ela ficou em silêncio por um segundo. Eu não voltei só por isso. Eu sei, disse ele. Eu voltei para limpar o que fizeram comigo. E limpou. Agora não havia dúvida. Ela respirou fundo. Então agora, eu escolho ficar. A decisão veio firme, sem necessidade, sem pressão. Escolha. Henrique assentiu e olhou para Carla. Obrigado por não ter desistido. Ela apenas respondeu com um leve gesto de cabeça, sem orgulho, sem alívio exagerado. Apenas conclusão. Porque ali não era mais sobre poder. Era sobre verdade. E naquele momento, a mulher que entrou, sendo alvo de humilhação, não só recuperava seu lugar, como revelava que, por trás de tudo, sempre existiu um plano, um segredo escondido e uma justiça que, mesmo demorando, finalmente tinha chegado. No fim, não foi só sobre derrubar alguém poderoso, foi sobre a verdade aparecendo, depois de tanto tempo escondida, sobre uma mulher que passou por humilhação, e voltou mais forte, mais firme, pronta para recomeçar. A vida às vezes parece injusta, parece lenta, parece que ninguém vê o que a gente passa,
Mas quando chega a hora certa, tudo muda. A história da Ana mostra que quem não desiste, quem aguenta firme mesmo com dor, um dia vira o jogo. E talvez essa seja a maior lição. Não é sobre dinheiro ou poder, é sobre caráter, coragem e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. E agora eu quero saber de você. Você já julgou alguém sem conhecer a história inteira? Já passou por alguma situação que mudou o seu destino? O que você faria no lugar da Ana? Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber mais sobre você. E se você gosta de histórias assim, já se inscreve no canal Segredos e Destinos e deixa seu like para apoiar, porque o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela pode te prender ainda mais. E pode ser exatamente a história que você precisava ouvir hoje.